Seminário no Ar, estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações. Aula número 8. Os governantes prestarão contas a Deus. Nós queremos mostrar pela Bíblia as responsabilidades que têm os governantes, porque nós sabemos de princípio, porque a Bíblia nos diz que os governantes, todos eles, são constituídos por Deus. Todos aqueles na terra que detêm alguma autoridade foram constituídos por Deus. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 13, de 1 a 7. Os governantes são autoridades constituídas por Deus. Nós não devemos confundir governo com governantes. O governo é o sistema de poder, o sistema, a estrutura que governa a nação. Este sistema pertence a Satanás. Está posto no maligno. Este sistema é o próprio mundo. Mas os governantes não necessariamente estão completamente nas mãos de Satanás. A maior parte dos governantes não conhece a Deus. Eles não são nascidos de novo, não têm a vida nas mãos de Deus. No entanto, eles são pessoas. E se são pessoas, estão sujeitos a influências. Como eles podem ser influenciados por Satanás, também podem ser influenciados por Deus, pelo povo de Deus, pela verdade. E é aqui a chave, o segredo daquilo que nós temos da parte de Deus para transmitir. Os governantes prestarão contas a Deus. E os governantes são constituídos por Deus. Que critérios Deus pode ter quando nomeia e coloca um governante no poder? Nós entendemos que Deus coloca em posição de autoridade aqueles que são os melhores dentro da situação relativa. Por exemplo, quando o povo de Israel pediu um rei, Deus deu esse rei. Saul era nada menos do que o melhor que havia em Israel. Foi Deus que o escolheu. No entanto, o melhor na situação relativa ainda era muito mal aos olhos de Deus. Ele não atendia aos requisitos de Deus. Portanto, pelo fato de ele ser o melhor, isso não queria dizer que ele era agradável aos olhos de Deus. Assim, Deus escolheu outro, Davi, e o preparou. Davi, sim, era segundo o coração de Deus. No entanto, não pense você que Davi agradou completamente ao povo. Davi não foi um rei perfeito no sentido humano da palavra. O seu governo deixou muitas falhas. Aproveitando essas falhas, o seu próprio filho, ambicionando o trono, se revoltou contra o pai, e de tal maneira que quis até matar o próprio pai. Claro que ele aproveitou brechas deixadas por seu pai no governo. Davi não era um rei perfeito, segundo os critérios humanos. Hoje em dia ele seria bastante criticado. No entanto, ele foi um rei segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus não significa segundo o coração dos homens, e vice-versa. Nós entendemos, portanto, que Deus escolhe as melhores pessoas disponíveis para colocar em posição de autoridade. No entanto, essas pessoas, apesar de serem as melhores, não são perfeitas, não são aquelas que agradariam a Deus. No entanto, são as melhores. Deus as coloca em posição de autoridade, Deus lhes delega alguma autoridade e espera deles alguma coisa. Vejamos Provérbios 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A justiça versus o pecado. Hoje em dia, a justiça é colocada em contraposição à injustiça, aos interesses do ponto de vista humano. Mas na Bíblia, a justiça é colocada em contraposição ao pecado. Justiça, pecado. Há governantes que se deixam levar pelo pecado. Eles não querem fazer um bom governo. O que lhes move não é o senso de justiça. O que lhes move é tirar proveito da situação em questão, se fazerem no governo, se utilizarem do poder que têm para o interesse próprio. Isso é pecado.
Estes governantes prestarão contas a Deus e serão punidos severamente. Mas há governantes que, apesar até de não serem bem-sucedidos, estão procurando a justiça, estão procurando a verdade, estão procurando fazer a vontade de Deus. Para esses governantes, nós vemos que Deus os abençoa. No entanto, isso não é garantia de que eles farão um governo tranquilo e reconhecido por todos, uma vez que o povo não quer propriamente justiça. O povo quer que os seus interesses sejam satisfeitos. E dentro desta situação, o governante deve se equilibrar. O governante mais ou menos bem-sucedido é aquele que agrada ao povo razoavelmente e faça alguma justiça. Se ele quiser só fazer a justiça, ele desagradará a todo o povo. Se ele agradar ao povo, ele se embrenhará pelo caminho do pecado e desagradará a justiça, principalmente a justiça de Deus. É uma situação difícil de um governante. Pense nisso. Pense, meu irmão, minha irmã, coloque-se na posição de um governante e pare de criticá-los. Ore mais por eles. Reconheça a situação difícil em que eles estão. Certamente eles prestarão contas a Deus, não só ao povo. Muitos governantes pensam que a autoridade máxima é o povo. Mas eles devem saber que a autoridade máxima não é o povo, mas é Deus. Eles devem reconhecer que a Deus eles têm que prestar contas. A Deus eles devem alguma coisa. Sim, a Deus eles devem alguma coisa. Esses governantes precisam saber disso. E quem é que vai lhes dizer? Nós, o povo de Deus, temos que dizer. Eles não somente têm que prestar contas ao povo, eles têm que prestar contas a Deus, à justiça, à verdade, à honestidade. Sim, e nós temos que dizer isso para eles. De que maneira? De muitas maneiras. O nosso testemunho tem que dizer isso. Com palavras, em jornais, em cartas, em pregações públicas, em rádio, televisão, de todas as maneiras possíveis. Nós, povo de Deus, temos que dizer aos governantes que é responsabilidade deles de exercer a justiça, porque darão contas a Deus. Eles têm um compromisso com o juízo e com a justiça. Esse compromisso de dirigir o povo é muito sério. Vejamos agora Provérbios 29, versículo 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. O governante, leiamos aqui, o governante que julga os pobres com equidade, com justiça, firmará o seu trono para sempre. Ou seja, ele será abençoado por Deus. Embora ele não tenha o reconhecimento de todos, porque muitos estarão tristes e insatisfeitos com ele por causa da justiça, apesar disso, Deus assinará o que ele faz, Deus garantirá o seu trono e ele se perpetuará por causa de Deus e não por causa dos homens. Os governantes devem respeito, reconhecimento, tributo a Deus em primeiro lugar. E quem é que vai lhes dizer isso? Nós, povo de Deus, temos que dizer aos governantes que eles irão prestar contas a Deus e que o compromisso primeiro deles é com o Senhor e não com o povo. Leiamos ainda mais. Provérbios 31, versículos 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Os governantes não devem ficar bêbados. Os governantes nem devem beber bebidas alcoólicas. E se beberem, devem beber pouco. Mas quem pode garantir que quando se começa a beber, se bebe pouco? Por causa disso, os governantes não deveriam beber bebida alcoólica, porque o álcool faz a pessoa mudar a sua personalidade até. O álcool faz com que se perverta a cabeça, a forma de pensamentos, e os governantes estarão, então, por causa disso, com o álcool na cabeça, pervertendo o direito, pervertendo a justiça, o que desagrada a Deus. Eles devem guardar a sobriedade. E quem deve dizer isso para eles? Você. Nós, povo de Deus. Nós temos que dizer aos governantes que eles devem guardar a sobriedade porque foram constituídos por Deus, a quem eles deverão prestar contas. Deus requererá deles a justiça, Deus requererá deles a maneira pela qual
Eles governaram e governarão o povo sobre quem Deus os constituiu autoridades. Nós devemos, portanto, exortá-los, orar por eles, interceder por eles, mas falar com eles também. Eles precisam dessa palavra, pois que eles prestarão contas a Deus e você é responsável por alertá-los. Leamos ainda Provérbios 29, versículo 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Você já reparou que há muitas pessoas interesseiras? Há daquelas pessoas que estão sempre próximas dos que estão no poder. Eles estão sempre querendo gozar o favor do rei e do governador. Se eles veem, observam que o governante é justo, é reto, é honesto, então eles terão temor de fazer coisas erradas e não quererão ser mentirosos e desonestos. E até os perversos terão medo, terão temor da justiça. Quando, porém, o próprio governante é corrupto, é desonesto, é soberbo e aceita suborno, então se multiplicam os subornadores. Muitas são as pessoas que estarão a tirar proveito da desonestidade e corrupção do governante e se multiplicarão os perversos na terra. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós, povo de Deus, ao vermos uma situação que não está muito séria, muito correta, devemos ir aos governantes e exortá-los em nome do nosso Senhor. Como embaixadores do reino de Deus, nós temos a obrigação de exortá-los no nome do Senhor, para se voltarem para a justiça, para a honestidade e saberem que a retidão é que agrada a Deus. Vamos ainda a Provérbios 29, versículo 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O governante que é justo considera a necessidade e a fragilidade dos pobres. É dito na Bíblia que sempre haverá pobres na terra. No entanto, os governantes devem considerar a pobreza daqueles que são pobres. Os governantes são governantes sobre todos, sobre toda a nação, e não somente sobre uma minoria que os colocou no poder. Quase sempre é assim. Os governantes, para chegar ao poder, assumem compromissos com uma minoria de pessoas que lhes deram o apoio. E depois eles pensam que são governantes só daquela minoria. E se esquecem dos pobres e arrocham os pobres e o resto do povo com impostos, com extorsões de várias maneiras, como fez Salomão na Bíblia, está escrito na Bíblia. E ele próprio, interessante, o próprio Salomão, dizendo essa experiência, ele diz que aquele que arrocha o povo com impostos é um rei que é perverso. Ele é um rei que não irá bem. Este é o que transtorna a sua terra. E Salomão fez isso, exatamente isso. Hoje em dia, os governantes estão sujeitos à mesma coisa. Quem é que deve exortar os governantes a não apertar a mão nos impostos? Nós, povo de Deus, temos que ir aos governantes e exortá-los com autoridade para que não arrochem os impostos, porque o povo tem necessidade dos poucos recursos que tem para viver e não tem condições de ficar sustentando o governo em ostentações. Então, quando isso está para acontecer, o povo de Deus tem que ir e exortar a esses governantes a fazer assim. É grande responsabilidade que temos nós. Agora, como vamos fazer isso corretamente se estamos mancomunados, se estamos de mãos dadas com o governo, se estamos de mãos dadas com aqueles que estão explorando o povo? Não há condições. Pense nisso, meu irmão, na situação difícil, e veja como é necessário a igreja ser santa para poder exortar os grandes que estão no poder. Amém.